Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje é o Igor Borges. Seja bem-vindo, Igor. Olá, obrigado pelo convite, participar aqui com vocês, bater esse papo aí, falar um pouquinho, trazer novos insights aí para todo mundo que está ouvindo aí. Espero que possa confundir um pouco mais a cabeça de vocês. Sem dúvida nenhuma, viu? E vamos lá, Igor, conta um pouco da sua história, sua trajetória, tudo que você já fez. Eu sei que você tem vários caminhos desbravados aí pelo mundo afora. Então conta um pouco do Igor aí para quem está nos ouvindo saber. Bom, eu sou um turismólogo, sou do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, sou formado em turismo e logo muito cedo me aventurei aí pelo mundo afora, começando ali pela própria cidade do Rio. Eu sou do interior do Rio, fui morar na cidade do Rio, acabei me envolvendo com o turismo do estado do Rio e nisso me jogaram num tal de Porto do Rio de Janeiro, logo quando os navios de passageiros começavam a fazer a chamada cabotagem aqui no Brasil. Fui chamado para trabalhar nas empresas que representavam os navios. Comecei a trabalhar com os navios de passageiro no Brasil, depois na América Latina. Me envolvi em logística, navios de carga, transporte. Depois eu fui cuidar da área comercial. Depois eu tive minha própria empresa. Fui morar perto aí do André, fui morar em Santos. Depois de alguns anos indo e voltando do Rio de Janeiro. Depois eu resolvi voltar para o Rio para trabalhar com essa área de logística e shipping, área comercial, e por último acabei me aventurando, parando minha vida, trocando minha vida toda e vim para o sul do Brasil, em Santa Catarina, começar a nova vida. Me envolvi em área de comunicação, me envolvi em área de cerâmica, de moda. Então, digamos assim, dei uma passada aí para algumas áreas bem interessantes. Graças a Deus tive muitos aprendizados, muitos erros, mas também, graças a Deus, muito sucesso em muitas ações aí que eu tive nessa área. Foi muito legal essa caminhada. Uma caminhada bem longa. Não dá para contar detalhes, porque senão a gente vai perder o tempo todo aqui falando sobre isso. Acho que temos que falar sobre outros assuntos. Mas eu tenho certeza que as perguntas vão gerar aí os insights para a gente repassar toda essa sua história, né? E você falou uma coisa muito interessante aí, muitos aprendizados, muitos erros, mas que trouxeram respostas positivas e mais aprendizado ainda. E quando você falou, né, sobre a vivência no Porto, né, culturas diferentes, trabalhar com várias nacionalidades, né, você se apaixonou por essa mescla de culturas e o quanto você levou disso, né, de contato com outras pessoas, outros países, outras personas, até chegar no que o Igor tem hoje de conteúdo profissional. Roger, eu acho que tu pegou bem num ponto aí bem legal, que realmente o que o Porto me trouxe, esse contato com o mundo, me trouxe esse entendimento, assim, né? Porque quantas vezes eu cheguei e vou contar um caso que é engraçado para interpretar, assim, esse conhecimento do mundo, né? Primeira vez que fui trabalhar numa empresa multinacional, eu tinha que fazer uma ligação para a Itália, mas uma ligação para o Japão, para falar com uma empresa italiana que estava lá no Japão, e zerado, vai lá falar com a Andrea. Eu peguei o telefone, Mrs. Andrea, ele, não, que cacho, sou homem, Andrea é masculino. Então já começou assim, meu primeiro contato com esse mundo foi exatamente isso. Eu falei assim, opa, já tomei uma enrabada assim logo no primeiro dia de trabalho e já foi logo um aprendizado, né? Já começa por aí, nem tudo que parece ser é. Então vamos começar a entender devagar quem são as pessoas, a gente nunca chega muito rápido, e entender que cada um tem sua vida, cada um tem sua cultura, seu jeito de fazer, não tem um jeito errado, um jeito certo. É o jeito que funciona naquele local e aos poucos nós vamos tentando melhorar esse jeito e tentando nos conectar. Isso me fez crescer muito até no entendimento do ser humano, da pessoa, né? Então, quando a gente vai conhecendo, assim, aceitando mais o outro do jeito que ele é,
e tentando explorar lados melhores para essa pessoa, a gente vai conseguir coisas melhores. E mesmo assim, falando de empresas, né? Eu contei um caso aqui do Japão, mas eu tenho um caso também aqui próximo no Brasil, na Bahia, quando eu pedi uma coisa muito urgente para as pessoas ali da Bahia, para o meu fornecedor da Bahia. Ele me demorava a responder, e eu ligava bravo. Cara, eu preciso... Não, ô Igor, meu rei, aguenta mais um pouquinho, já te dou a resposta. Aí no outro dia, que eu já precisava daquela resposta 2 horas no dia anterior, depois que eu perguntei, passado um dia nada, eu falei, cara, tu me quebra assim, não faz isso comigo? Só, Igor, quando for muito urgente, mas muito urgente, tu me manda com 2 dias de antecedência que eu te respondo. Então, assim, é o jeito deles, é a forma dele trabalhar, eu não tenho como quebrar isso, né? Aí eu vou passar estresse, eu vou passar ansiedade, então vamos com calma, vamos entendendo essas pessoas, o jeito de cada local. É um aprendizado muito grande, Roger, foi uma coisa muito legal. É muito bacana isso, realmente Andrea é nome de masculino na Itália, e tem um cara aqui em São Paulo que ele é Andrea, e quando você ouve Andrea, a gente remete naturalmente para uma mulher, né? Não tem nós como, aqui brasileiros, né? Sim, nós sim. Imagina um italianão lá, você chamando ele de menina, né? Não deve ter gostado. Cara, mas eu não imaginei que no Japão, cara, que isso, sei lá. Vai entender, né, como é que eu sou. Isso que você falou agora, né, dessa adaptação à cultura local. Você saiu de um grande centro e hoje você está num lugar no sul, Criciúma. Como que é a diferença? E você falou assim, eu me estressava demais em contato com outras pessoas, eu tenho que respeitar a cultura deles, o tempo deles. Como que hoje o Igor realmente saiu do grande centro, está no sul agora, em Criciúma? Como que você consegue se adaptar ao ritmo local? Hoje eu estou, né? Mas antes eu vim para uma cidade menor ainda, uma cidade de 30 mil habitantes, que foi um choque de realidade muito grande. Mas por ter essa vivência de outros locais e outras pessoas, eu cheguei aqui com muito respeito. E sempre assim, deixa eu entender, deixa eu ver, deixa eu conhecer, e eu não preciso apontar e falar e criticar, então deixa eles me ensinarem como que eu tenho que viver aqui, o que é legal, o que não é legal, e o que a gente vai conseguir de fazer de negócio, o que eu posso ajudar eles a melhorar. Então foi muito nesse sentido assim de entender quem está aqui, entender como eles fazem, entender de que forma eles fazem, não chegar falando assim, tá tudo errado, lá era assim, aqui tá errado. Não, cara, aqui tá certo também, aqui não tá errado, você tá vivo, você tá trabalhando, eu tô aqui, estamos vivendo, o jeito é assim, e eu passei a aceitar as coisas do jeito que as coisas são. Não que isso seja bom, mas vamos aceitar, vamos entender o porquê que é feito assim, e depois a gente tentar melhorar esse jeito, tirar alguma coisa proveitosa disso aí. Olá, Igor. Primeiramente, seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado por tua disponibilidade de estar com a gente aqui. É um prazer receber você aqui. Cara, e eu ouvindo assim a sua história, né, fiquei aqui pensando. Você é um especialista em marketing na área comercial, tem uma grande experiência na área de prestação de serviços e turismo, né, cara? E como é que você enxerga no Brasil, aí pelo menos, claro, nos lugares que você teve conhecimento, que você teve contato, como é que você enxerga como é explorado o turismo aqui no Brasil, tanto na parte comercial quanto na parte de atendimento ao cliente? E eu conheço alguns lugares, principalmente no Nordeste, e eu entendo assim, não que seja ruim, mas eu acho que poderia ser muito mais explorado. Mas eu queria ver a tua visão, cara, sendo especialista nessa área. André, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com você. Eu acho que o turismo no Brasil a gente tem que andar muito ainda. Não é que seja ruim, a gente tem que andar muito ainda. Falo aqui, lá em 1997, quando foi promulgado ali uma instrução normativa que permitiu que os navios de passageiros viessem ao Brasil, eu acho que aquilo ali deu foi um marco muito grande para o turismo brasileiro, não pelos navios, mas a forma que as empresas exploravam esse pessoal a bordo não era feito no Brasil em hotel, resort,
essas coisas, ou era feito de uma forma, eu lembro muito, era hotel fazenda, eram umas coisas muito diferentes, e o navio veio trazer uma forma, para mim foi um marco muito grande, trouxe uma forma diferente de fazer turismo, uma visão diferente de como que encantar, ou como entreter, eu acho que a palavra seria até essa, entreter o turista, né, naquele momento, e eu acho que mudou muito o Brasil. Aí, daí em diante, eu comecei a ver resorts abrindo, acho que a economia também ajudou muito naquela época, e a gente vê uma evolução muito grande desses atendimentos. Mas se a gente levar isso para lugares menores, empreendimentos menores, hotel, restaurante, bares, passeios, a gente ainda tem bastante a crescer, esse atendimento, esse entretenimento que cada pessoa pode fazer, ainda ele é bem restrito, assim. Tem gente que faz de forma fenomenal e tem gente que no mesmo local não entrega a mesma coisa. E aí você acaba gerando esse, não foi tão legal, não foi tão bom. Então acho que a gente pode crescer, mas tem muitas pessoas trabalhando nesses locais, eu falo Sebrae, Senac, para que essas pessoas tenham um pouco mais de estrutura e entendimento de que é fazer entretenimento, de como entreter e encantar esses clientes. Eu acho que, mas a gente está evoluindo, tem bastante coisa legal no Brasil, cada vez surgindo mais, passeios legais. Eu vou falar que ontem não, na verdade, domingo passado, eu fui a Florianópolis, através de uma empresa de comunicação que a gente é parceiro. Eles levaram a gente para um grupo de marketing, de pessoal de marqueteiros aqui da região, para conhecer Floripa de um jeito diferente. Fui apresentado Floripa por um manezinho, ou seja, um local da ilha. Ele não veio me falar data, ele não veio me falar história, ele veio me contar de como ele interpretou os fatos que ocorreram na cidade, na visão de quem mora lá, de quem nasceu lá, de quem foi criado lá. Isso foi algo bem diferente que ele criou e está vendendo essa metodologia de como fazer esse tipo de turismo, mas foi um passeio fenomenal, assim. Então, assim, só para dar um exemplo, a cidade de Florianópolis, polis, em grego é cidade, Floriano é do Marechal Floriano. Aí tem um museu de Florianópolis que foi inaugurado, lá fala que Florianópolis é em homenagem ao Floriano Peixoto. Já o manezinho entende que isso foi uma afronta, porque eles não queriam que o Floriano Peixoto tivesse nada lá, até porque houve muita decapitação, enforcamento, porque era uma época separatista. Então, para eles foi uma afronta ter botado o nome Florianópolis. Então, ou seja, assim, dois locais trazendo visões diferentes. E isso é interessante, isso traz uma nova visão, uma nova experiência para quem consome. Então, assim, a gente está evoluindo, a gente tem que trazer bastante coisa, mas está crescendo o Brasil. O Brasil vai ficar... A gente tem muita coisa, desde do norte ao sul do Brasil, é muita coisa para a gente explorar, coisas que a maioria dos países não tem. Não, muito legal, cara, essa tua percepção. E assim, eu conheço, assim, como turista, né? Não tô entrando nem aqui no detalhe de ter ido a trabalho, mas como turista, como eu falei, eu conheço bem o Nordeste. E eu ainda vejo, assim, cara, que eles não têm ideia do potencial que eles têm na mão, né? Porque o Brasil tem coisas, cara, tem uma estrutura ou tem belezas naturais que o mundo inteiro inveja. E eu ainda vejo assim a relação que alguns locais, e aí não podemos generalizar, claro, tem com a questão do turismo. É o seguinte: eu tenho que pegar primeiro o turista antes que o meu colega para poder vender. Então ainda está naquela relação de venda, não precisamente de trazer o cliente para gerar uma experiência, o turista no caso, que é o cliente, para gerar uma experiência para ele ligado ao local, assim como você acabou de falar do rapaz lá de Florianópolis. E eu acho que esse trabalho deve ser feito, cara. Eu sinto muita falta disso, né? Por exemplo, você conhece a minha cidade aqui, Santos, o maior porto da América Latina, Santos, né, do Pelé, cara, melhor jogador do mundo, a Bolsa do Café, e não é explorado, cara. Sabe? Aqui tem
potencial muito enorme. Muito mal explorado. Não é? Tem um potencial enorme para ser explorado e, cara, e as pessoas não têm essa cultura. E eu vejo isso no resto do Brasil, cara. Eu acho que falta muito essa questão, e aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Você que é um especialista na área, falta muito um trabalho mais de marketing, porque o produto tem, né? O que entregar tem. Não, as pessoas não estão sabendo como entregar. Nisso, claro, na minha percepção. O que você acha? Cara, eu não vou dizer que ainda... eu gosto de falar de marketing, quando a gente fala em qualquer área, né? Não só o turismo, a gente sempre tem aquela velha história, primeiro vem o ovo ou a galinha, né? Então, assim, o cara tem que pensar em botar dinheiro no bolso dele. Eu não tenho como falar em marketing com ele se ele não tá ganhando dinheiro para se sustentar, entendeu? Eu acho que é muito mais treinamento para te dar essa experiência do que a gente falar em marketing. Volto a falar, entendo, concordo e acho que esse treinamento faz parte do marketing para que ele comece a andar. Mas isso é muito mais um treinamento, um entendimento do querer fazer e encantar, do que você explorar de forma com uma comunicação externa que o marketing pode fazer. Então, é aquele velho boca a boca, vou fazer bem feito, vou dar aquela experiência fenomenal e os outros vão me indicar. Então, eu acho que é muito mais aquele treinamento de a gente ficar ali, o cara entregar uma coisa fora de série, do que de eu falar em marketing e poder explorar isso aí. Estou falando em pequenos, né? Agora os maiores, com certeza, eu acho que vai nesse sentido, André. Fala, Igor! Cara, mais uma vez, muito obrigado aí por estar participando desse podcast, enriquecendo ainda mais o nosso canal, né, com bastante informação, bastante insights, cara, bem legal. Nós estamos falando de turismo, né, e, cara, a gente vê o pessoal voltando a viajar, voltando a se movimentar, os aeroportos lotados, e eu vou te falar assim, pessoalmente, eu não conheço o Nordeste, tá, como vocês acabaram de falar. Por que eu não conheço o Nordeste? Porque sempre que eu fiz uma cotação para ir para o Nordeste, Cancún ficou muito mais barato. Cancún você tem ótimas praias, você tem hotéis all inclusive, você tem resorts. E aí, cara, eu falo, pô, eu vou pro Nordeste gastar o dobro no meu país, ou vou para Cancún, gasto metade, fico uma semana com a minha família em segurança. Você tem um senso de segurança em Cancún que, por exemplo, eu imagino não ter no Nordeste, tá? Qual o tipo de incentivo que você acha que falta para o turismo brasileiro para que esse preço caia, para que o cara não olhe tanto para ganhar mais com poucos clientes e olhe mais para ter mais clientes e aí sim ganhar mais dinheiro? Oi, Cristiano. Legal estar falando contigo também. Cara, eu não vejo incentivo. Isso é um problema econômico, meu amigo. A gasolina do avião que abastece em Cancún e vem para cá e volta é mais barata do que se abastecer aqui. O queijo que você come aqui, ele tem muito mais qualidade lá fora do que aqui, porque o custo é alto, o imposto é alto. Então, assim, economicamente, nós temos que mudar muita coisa aqui para que isso possa acontecer. Não adianta falar em incentivo, porque não é incentivo. A nossa economia não nos provém isso. A gente está passando, acho que, por muito mais dificuldade nesse momento atual, mas no passado já foi pior, hoje está melhorando, mas tem muito mais a ver com a economia nossa, a forma de tributação, a forma de trazer produtos, a forma de industrialização do nosso país, do que se a gente focar só no turismo. O turismo, isso eu falo, eu fiz uma faculdade de turismo, vou me entregar aqui agora, lá em 97, 98, e já se falava lá que turismo nunca é um ponto, turismo é uma cidade inteira envolvida, é um país inteiro envolvido, envolve desde o cara que produz o ônibus, a fábrica de ônibus, o cara que compra, o cara que faz os estofados do ônibus, o cara do hotel, o cara da rua, o cara da... Então, assim, é uma engrenagem muito grande que não adianta falar de um incentivo único, é uma economia completa que tem que ser mudada, nossa forma de tributação, nossa forma... legislação na parte de segurança também tem que ser vista. Então, é muita mais coisas do que simplesmente falar para você que é um incentivo só. Eu não acredito que seja nisso. Eu acho que é muito mais essa reestruturação da nossa economia que precisa ser feita. Está sendo feito a passos bem devagar, mas está sendo feito.
como diz um amigo meu daquela época, o Brasil é novo, tem apenas 500 anos, né? Cara, show de bola. Você falou tudo aí. É toda uma cadeia que onera demais o setor de turismo, que é a ponta, né? É a ponta do lado de lá, entre o cliente e a diversão. É exatamente isso. E assim, na pandemia, a gente viu surgir não, mas explodir um novo segmento do marketing, que é o marketing digital. E quando as pessoas me perguntam o que eu penso do marketing digital, eu digo que é a democratização do marketing. Porque hoje todos nós, de certa forma, temos a possibilidade de divulgarmos o nosso trabalho, divulgarmos o nosso negócio, sem precisar colocar, por exemplo, numa Rede Globo, que custa milhões. Então hoje, com R$100 por mês bem investidos, eu consigo atingir o meu público-alvo de uma forma muito mais assertiva. Como que isso impactou no seu negócio nesses 2 últimos anos? E como você fez para, de certa forma, se reinventar para atuar ainda mais no digital? Não sei se você já atuava antes ou não de forma grande, como se atua hoje, mas como você fez nesse período para chegar até aqui como um grande gestor de marketing? Cristiano, assim, o que eu vou falar do marketing digital? Realmente ele agora nessa pandemia foi um boom, estava em casa parado, você estava sem fazer nada, não podia sair para comprar, todo mundo foi pro digital. Minha mãe, de quase 80 anos, começou a pedir comida pelo iFood numa cidade de 30 mil habitantes. Então, assim, realmente foi uma coisa muito grande que surgiu, né? Mas o marketing digital, Cristiano, eu quero te falar assim o seguinte, é um entendimento meu, não é um entendimento acadêmico, muito menos científico, mas essa é a minha visão. Ficou mais barato fazer propaganda, mas o marketing ele funciona igual um outdoor, o marketing digital, né, no caso, ele funciona igual um outdoor, funciona igual a televisão, uma propaganda no rádio. É um meio onde você vai veicular uma comunicação. O que aconteceu? Ela é mais barata e você consegue medir muito melhor do que os outros meios. É isso que é digital. Mas o marketing digital, ele é muito maior do que apenas se comunicar. Não adianta nada você pegar R$100 e investir numa propulsão de um post no seu Instagram ou no seu Facebook, se você não entender o que teu público quer, o que ele quer ouvir, o que ele quer... Porque hoje, Cristiano, o que tem de gente falando, pago ou não pago, é muita coisa. Então, se você não entender o teu cliente, saber que horas tu vai falar, que momento que tu vai falar, o que vai falar, que palavra tu vai usar, não vai te adiantar em nada esse marketing digital que você me falou aí. Então, assim, as pessoas acabam levando para esse lado, assim, marketing digital é muito popular, e é só fácil fazer uma coisinha ou outra. Não é. E, assim, eu vou te falar porque eu paguei caro num curso de marketing digital que eu fiz, foi online, foi antes da pandemia, já foi híbrido. Eu sentava lá e o cara falava de estratégias do marketing digital. São estratégias que você usava na televisão, que você usava para vender um navio, que você usava... Então, assim, eu não vi novidade. O que eu vi novidade para mim é a ferramenta e a forma de fazer aquilo no digital. Isso para mim foi novidade, mas as estratégias, cara, não mudou muitas coisas não, cara. Não mudou muitas coisas. Mas que definitivamente tornou uma pessoa que não tinha acesso a fazer uma comunicação numa TV, fazer num YouTube, fazer seja lá onde for, né? Então, isso realmente mudou. Cara, e aí a gente vai entrar naquela história do como que foi na pandemia, como que você entrou no digital. Eu tenho uma frase que eu já sigo faz muito tempo, isso está sempre na minha cabeça, em todos os momentos da minha vida, é a seguinte pergunta: faz sentido para o seu cliente? Faz sentido? Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu presto serviço, e esses clientes, eles não conseguem entrar no Instagram. Faz sentido eu estar no Instagram? Mas o Instagram é a rede social do momento, tá todo mundo lá. Mas os meus clientes não estão. Faz sentido eu ir? Faz sentido eu ter um marketplace se o meu cara não consegue nem apertar o botãozinho para botar o cartão de crédito? Não sei se faz. Tenho que entrar, tenho que me digitalizar? Você tem que estar lá, que o mundo está indo para lá. E essas pessoas que que te consomem hoje vão deixar de te consumir e novos vão estar lá, você vai ter que se adequar. Então, eu acho que assim,
quando a gente fala em digitação, todo mundo quer entrar, mas será que faz sentido para o teu cliente? Às vezes o WhatsApp vai te resolver muito melhor que o Marketplace. É muito mais fácil para ele trabalhar do que isso ou não. Então, assim, esse entendimento do que se faz sentido para o seu cliente é muito mais importante do que estar digital ou não. Esse é o meu ponto de vista, né? Não sei se faz sentido o que eu falei para vocês. 100%. Na verdade, só complementando, o Philip Kotler continua válido, né? Ele não é da era digital, mas ele continua muito válido. Afinal, as ferramentas que se implementam no marketing digital vêm dele. Eu vejo que o digital é simplesmente um braço a mais do marketing, e não o marketing propriamente dito. Aí, como você falou, a gente vê pessoas dando curso de marketing digital, para quem não sabe nem o que é marketing, e a pessoa termina ali e começa a vender. Ah, não, por 300 conto eu cuido da sua conta, por 200 conto eu cuido da sua conta. E aí acaba detonando vocês que estudaram, que têm um conhecimento verdadeiro, que têm um know-how, que sabem fazer o trabalho. Fala assim, putz, o Igor vai me cobrar 3 contos por mês? Não, eu vou pro cara que tá me cobrando 200. Não vou ter resultado, né? Mas eu vou descobrir isso daqui 10 meses, quando eu vou gastar o que seria um mês do Igor. Perfeito, Igor. Muito obrigado, cara. O pessoal ali, como eu comentei, eu faço parte de um clube, um núcleo de associativismo aqui ligado ao marketing. Aí o pessoal lá tem um dizer, né, que o marqueteiro tem sempre um problema. Se você é médico e fala assim, olha, o teu problema é esse, você tem que tomar e tal remédio, você vai tomar. Se tu vai no teu mecânico, o mecânico fala que você tem que trocar e tal peça, tu vai fazer. Agora o marqueteiro falou que você tem que fazer isso, geralmente o cara fala assim, não, isso não, meu sobrinho faz desse jeito, fulano de tal faz assado, não vou fazer assim. Cara, esses cursinhos de marketing digital estão trazendo muita informação para as pessoas, que é legal, mas também estão trazendo alguns problemas também, é impressionante. Cara, Igor, isso que você fala é exatamente o que a gente trabalha nos treinamentos, nas palestras, ver essa diferença dos mais antigos de serem mais reticentes às mudanças e adaptações ao mundo digital, os mais novos, mais antenados com isso, mas sem embasamento, sem estrutura de saber o que fazer ou como fazer. Então, as ferramentas são as mesmas do que a gente leu no Philip Kotler, só que hoje os canais são diferentes, né? E a tecnologia hoje facilita muito o acesso às informações. Como que você enxerga, você já falou um pouco disso, mas vamos aprofundar um pouco mais, a experiência do cliente, do consumidor, nessa bagunça que tá, né? Confunde muito a cabeça deles, é difícil para os mais antigos se adaptarem. Aí como é que você faz a diferença de atingir um certo público, o teu target, teu público-alvo, como que a gente consegue conciliar? Eu acho que quando a gente fala em marketing, eu acho que isso vem surgindo justamente para aquele que eu já falei, assim, hoje você tem muita gente falando muita coisa em vários canais, então para você pegar a atenção desse cliente está cada vez mais difícil, dizer assim, opa, eu existo, está muito mais difícil, e hoje, mais do que nunca, o famoso boca a boca é o que dá mais resultado, não tem como, porque essa quantidade de atenção que surge acaba te levando para isso. E esse boca a boca ele vem com a experiência do cliente, né? Eu acho que a pandemia trouxe o digital, mas também ela reforçou muito que a experiência que a pessoa tem naquele momento, naquela jornada de compra dela, é mais essencial do que está no digital. Então, assim, aonde eu vou ser atendido, de que forma eu vou ser atendido, e eu não estou falando, né, às vezes a gente fala assim, você está falando muito com o consumidor final, experiência do consumidor tem até do B2B, né, de negócios para negócios, da empresa que compra a empresa também tem uma experiência ali, tem duas pessoas fazendo uma negociação, se a experiência não for legal, o cara não vai comprar. Eu só vou comprar em quem eu confio, eu só vou comprar onde o meu problema é resolvido muito fácil, eu só vou comprar, em quem me falou que lá funciona o negócio, eu vou lá. Lógico, você tem aqueles, os estudos dizem, né, uns 10, 15% que são os inovadores de mercado que gostam de correr risco, e isso é normal, isso não tem, mas a grande maioria não é, né? Então, assim, se eu não oferecer essa experiência melhor para o cliente,
eu não vou conquistar nem novos clientes, nem vou manter o que eu tenho, porque na hora de um sufoco, eu vou correr. Foi o que aconteceu nessa pandemia. Na hora do sufoco, o cara correu para quem ele confia, aonde a experiência dele é melhor do que o do outro. Então eu vou para o iFood, porque eu já ouvi falar, já disseram, foi muito legal pedir comida, não para aquela outra aplicativo que é diferente. Hoje o Uber, eu vi tanto em Florianópolis como aqui e também em São Paulo, hoje o Uber está se tornando algo muito ruim, tem gente voltando para o táxi, porque o táxi está trazendo mais uma experiência melhor do que no Uber. O Uber você começava com... Tem até um meme, né, que fala, começava com aguazinha, balinha, chocolatinho, hoje o cara tá lá cancelando as corridas e não quer te atender. E o táxi tá lá, do mesmo jeitinho, fazendo o trabalho dele, então a experiência dele é melhor, ele acabou voltando pro táxi. Então, assim, a experiência dessa pandemia, eu acho que para mim o que mais surgiu, assim, a experiência do cliente hoje é o que manda na história, seja ela digital, seja ela negócio para negócio, seja ela consumidor final. Se você não entender teu cliente e não oferecer essa experiência melhor, não tem significado, não vale a pena. Cara, é perfeito isso, né? Porque os trabalhos que a gente faz, os treinamentos que usam metodologia Disney, esse é um dos focos que a gente fala. A experiência do cliente, e ele é que vai indicar para você conhecer Disney, ficar em hotel Disney, quem vai, né? O André fala bem sobre isso, depois ele pode comentar em percentuais de quem volta, por que volta, porque teve uma experiência positiva, e isso é fundamental, e a gente entende que é o caminho, é o melhor caminho. E eu gosto de falar uma frase do Edu Carmega, ele fala, inovação não é novidade. Então, a gente separar uma coisa da outra. E esses que arriscam, né, trazerem inovações para o mercado digital ou mercado comum, para qualquer experiência de cliente, é fundamental que eles tentem, né? Porque com o erro, ou de repente vão acertar a mão e trazer uma inovação que vai ser fundamental para esses clientes. Dentro do clube de marketing, vocês trabalham isso, tem um espaço, né, para todo mundo falar qual a dificuldade que enfrenta, qual a necessidade que ele tem para desenvolver melhor o projeto? A ideia do clube ali, Roger, é a gente reunir profissionais de marketing aqui da região e a gente se aperfeiçoar e às vezes até discutir assuntos, né? Então a gente traz assuntos com especialistas para falar. Querendo ou não, o marketing é uma coisa que está se mudando constantemente, neuromarketing, o marketing está sendo estudado cada vez mais e cada vez mais a gente tem que ter mais entendimento do ser humano, né, para a gente poder entregar algo melhor. Então a gente está sempre trazendo profissionais para falar para nós, profissionais do marketing, o que está acontecendo. Também a gente troca muita informação entre a gente sobre o que cada um está fazendo, né. Tem até um caso muito legal que um amigo nosso aqui, ele transformou uma empresa que fazia banco, cofre para banco durante a pandemia, ele transformou a empresa em uma empresa agora de aplicativos de segurança para cachorro, para não sei o que, portas blindadas. Então ele transformou a empresa dele em outra coisa, que não é dele, na verdade ele é a parte de marketing lá, através da inovação e tal, e veio contar para a gente esse case. Então são casos que a gente vai trocando as figurinhas e informações, que é muito legal, e a gente vai aprendendo um com o outro, né? Cada mercado é diferente, cada um funciona de um jeito, e cada um acrescenta uma coisa para um de um jeito ou de outro, né? Então é muito legal esse tipo de informação que a gente tem no clube. Não, e bacana isso que vocês falaram da questão da experiência do cliente, né? Já que o Roger citou aí a Disney, né? A Disney, ela tem isso muito forte, né? Ela investe muito em experiência do cliente. Uma pergunta que eu faço muito para as pessoas, né, nos treinamentos é: quantas propagandas da Disney, não das agências de viagem, da Disney você já viu? São pouquíssimas, isso se você lembrar de alguma no momento. O Walt Disney tem uma frase muito bacana, que é: faça tudo que você faz tão bem feito, que as pessoas vão querer voltar e trazer outras pessoas com ela, né? A Disney hoje, se a gente pegar o índice de fidelidade dela, cara, de cada 10 pessoas que estão nos parques, 7 estão lá pelo menos pela segunda vez, só 3 estão lá pela primeira vez. E esse número sobe absurdamente quando a gente fala dos hotéis.
cada 10 pessoas, só uma está lá pela primeira vez, né? 90% de fidelização. E vai de encontro com aquilo que você falou, né, de conhecer o seu público, né? Então, para você proporcionar uma experiência para o teu cliente, você precisa saber o que para ele vai ser essa nova experiência, né? Senão a gente tem contato com muitas empresas aqui, e tem muita empresa que acha que criar uma experiência diferente é dar brinde, né? Dar brinde, é soltar bexiga, fazer festa para o cliente. Não, às vezes não é isso. Às vezes é algo que ninguém percebe, mas só o cliente percebe. Você acha que a gente ainda está muito longe disso aqui no Brasil, Igor? E claro, tirando essas empresas grandes que elas já têm, né, isso nelas, mas vamos pensar no pequeno empreendedor. Você acha que ainda está longe disso, cara? Eles entenderem essa relação? Tá muito longe, André. Tá muito longe. Lógico, todo pequeno empreendedor a gente tem exceções, né? Mas a maioria não consegue entender isso. Eu tenho uma cliente, ela trabalha no mercado financeiro e ela não consegue entender quem é o cliente dela. Quem é teu cliente? Meu cliente é todo mundo. Eu falo assim, não, teu cliente não é todo mundo. O que teu cliente quer? Meu cliente quer empréstimo. Não, teu cliente não quer empréstimo. Empréstimo é uma coisa que ele vai pegar de você para ganhar outra coisa. Mas o que ele quer no final? Qual que é o final das coisas, né? O nosso aí vai aquela base da educação, né, André? Que vai da escola nossa brasileira, que não é tão boa, entendimento, cultura de ler livros, de tentar se aperfeiçoar. Então, o nosso empresário hoje, ele está aprendendo muito com a roda girando e com seus erros, o que não é ruim, eu já acho uma evolução muito grande, mas a gente ainda tem muito a crescer, nossos empresários, especialmente os pequenos. Não é fácil, mas é mais tranquilo hoje abrir uma empresa. Então, abrir meu negócio e vou tocar o barco, e não conseguem entender o que o cliente quer realmente, né? Aí muitos se espelham na Disney, se espelham na Apple e não sei o quê, e esses caras, eles nunca pararam para perceber que tanto a Apple quanto a Disney, eles pensam no cliente primeiro antes de pensar no produto, né? O que eu resolvo do cliente? Faz sentido para o cliente isso? Até o iPhone, né, o do Steve Jobs fala assim, o cliente ainda não sabe o que ele precisa, mas ele precisa. Então, o nosso empreendedor ainda não conseguiu ver. Alguns já estão despontando e já estão entendendo esse negócio e conseguindo bons resultados, mas a maioria ainda precisa ainda ter algum conhecimento nessa área. Não, cara, isso que você falou faz todo sentido, porque tem alguns agravantes, né? Se a gente parar para pensar, assim, não a longo prazo, mas de 2009 para cá, nós tivemos muitas crises de mercado, né? De vários temas específicos. E o que eu tenho percebido, cara? Tem muita gente que nessas crises perderam seus empregos e com a rescisão o cara quer se tornar um empreendedor. E muitos dessas empresas que nós temos hoje aí, pequenas e médias empresas, são pessoas que muitas vezes saíram de uma carreira empresarial, pegaram todo o seu dinheiro e abriram uma empresa, sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo de mercado, sem nenhum estudo do cliente, e a maioria deles quebram, né? Eu conheci aqui um rapaz de uma empresa que ele teve uma rescisão de R$100 mil, e ele abriu um negócio que o custo foi de R$89 mil. E eu falava para ele assim, cara, mas você tem que pensar que para você abrir uma empresa, entre aspas, você tem que ter 3 dinheiros. É um dinheiro para você abrir, um dinheiro para você ter de caixa e o mesmo dinheiro de reserva. Não, mas eu vou abrir a empresa, o dinheiro que foi entrando, então as pessoas acham que você levanta as portas e as vendas já começam a acontecer. E não é bem assim, né? A venda é uma consequência de tudo isso que você falou, né? É exatamente isso. Aquele cara que trabalhava para um cara fazendo sofá, fazia muito bem, é excelente, foi mandado embora, eu vou abrir minha empresa para vender sofá, vou criar agora. E o cara não tem consciência do que é pagar um funcionário, de impostos, de como atrair cliente, que não é só levantar a lojinha que todo mundo vai aparecer lá. É um caminho que está feito, é um caminho que eu acredito muitos nesse sistema S, né, na Fiesc, Senac, Sebrae, eles incentivam muito e dão bastante curso para esse pessoal, subsidiado, né, para tentar dar uma melhorada. Eu vejo muito nesse sentido, dou muito valor a eles por isso, né, mas a maioria dos nossos
empreendedores, que é legal, não tem essa visão de como montar um negócio, como tocar o barco para frente. Acho que é só levantar a casinha. Eu conheço muito de fazer alguma coisa, vou fazer aquilo que vai dar tudo certo, enquanto não é bem assim. Às vezes a gente continua comprando do cara que faz errado, mas ele sabe vender, ele sabe falar, ele sabe me atrair, ele sabe me convencer, me traz uma experiência fenomenal e o produto dele não é tão bom como o do outro que sabe, mas que não sabe fazer o resto. É exatamente isso, cara. E eu vejo que os cursos ainda no Brasil, como você citou agora, são cursos muito bons, mas são muito técnicos. Eles não trabalham muito o comportamento do empreendedor, que acho que é o ponto fundamental. Eu tenho tido bastante reuniões com empresas de pequeno a médio porte. E eu tenho percebido muito, cara, a defasagem da liderança. Eles acham que você ter uma equipe produtiva é você encher a sala de câmera e ver o que cada um está fazendo. Eles ainda têm esse pensamento, porque eles não aprenderam sobre liderança, eles aprenderam sobre gestão financeira, aprenderam um pouquinho de marketing, aprenderam um pouquinho de vendas, mas não aprenderam sobre comportamento. E eu acho que esse é o grande gap, essa é a grande diferença do empreendedor brasileiro. Por isso que tanto empreendedor dura menos de um ano. Eles fecham a porta e voltam para o mercado de trabalho, porque eles não sabem gerar esse encantamento. E como a gente sempre fala, né, não existe um padrão de atendimento. O seu padrão de atendimento ele varia de acordo com cada cliente que entra no seu estabelecimento. Vou falar por mim, eu entro numa loja. Eu não gosto quando eu piso na loja e o vendedor chega, pois não? Eu não gosto, eu gosto de ter liberdade. Já minha esposa gosta, que a vendedora venha e mostre a loja inteira para ela. Eu também não gosto disso aí, porque ela quer comprar a loja inteira. Mas, então, você não tem um padrão, você não tem uma técnica exata. O comportamento humano, ele não é uma ciência exata. Ele varia muito. É o que a Disney fala de VIP, Very Individual Person. Então, cada um é muito diferente, é muito individual. E puxando um pouquinho para o marketing novamente, né? Você tem um trabalho enorme de passar o conceito da empresa para o consumidor, para o cliente externo. Mas, hoje, o cliente interno também tem muita voz. Quando ele posta no Instagram dele, finalmente, sexta-feira, chegando o fim de semana, não aguento mais. O que vem na nossa cabeça? Trabalhar nessa empresa deve ser um inferno. Como que as empresas podem não coibir jamais, mas trabalhar em paralelo o marketing com o cliente externo e o cliente interno também, para que todos falem a mesma língua, para que o cliente interno transpareça o brilho nos olhos em trabalhar na empresa. Isso é, se esse brilho realmente existir nos olhos dos colaboradores. Cristiano, eu particularmente, eu começo o marketing de dentro para fora. Eu não gosto de fazer algo que só lá fora seja assim e aqui dentro não seja. Então, lógico, não é uma coisa que primeiro dentro, depois fora, pode ser as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas se eu não estiver dentro, não adianta eu fazer para fora. Eu gosto de trazer um caso bem simples para explicar isso. Eu presto serviço para uma empresa que a ideia dela é fazer com que o cliente tenha sucesso. Então, assim, o slogan dela, trabalha no ramo de moda, num shopping de atacado, é vestindo com sucesso. Que a pessoa vai lá comprar e vai levar o produto para a loja e vai ter sucesso com aquela roupa. Então, como que eu posso falar que essa pessoa vai ter sucesso se quem trabalha e vende para ela não tem sucesso? Então, vou ajudar essa pessoa que está lá dentro a ter sucesso. Como que eu vou ajudar essa pessoa a ter sucesso? Eu vou virar para ela e falar assim, não, você vai ter sucesso, você vai ter... Não. Eu vou levar cursos, eu vou levar oportunidade de crescimento, eu vou levar faculdade com desconto, eu vou levar cursos com desconto, eu vou levar palestrante para motivar ela, eu vou mostrar para ela possibilidades que ela tem de crescer, desconto para ela comprar um carro melhor, para uma casa melhor. Ou seja, eu vou dar oportunidade para ela entender que ela tem sucesso, que ela está num ambiente que ela tem sucesso, que ela pode fazer o outro ter sucesso e, consequentemente, ela vai passar de forma não robótica e não assim, que o cliente vai ter sucesso. Porque ela vai estar feliz, ela vai estar tendo sucesso, vai passar para o cliente e o cliente vai falar, lá eu tenho sucesso. E aí, o que eu posso te falar nessa, bem simples, assim, que você não tem como muito medir essa relação, mas eu tentei fazer durante um tempo
algumas pesquisas de mercado com umas empresas, de como eles relacionavam ao local a que palavra. E quando eu comecei, no primeiro ano, não surgiu a palavra sucesso, e já no terceiro ano eu já estava com 5% das pessoas falando que o local era relacionado a sucesso, porque justamente eu comecei do interno para fora. Então, assim, é exatamente isso que o marketing faz. Ele tem que entender o que a empresa quer, esse ambiente tem que ser assim, depois você levar para fora. Não adianta fazer o contrário, porque não vai funcionar. Pode até funcionar durante um tempo, mas daqui a pouco para. Né? Não sei se ajudei no que eu falei, mas é bem isso. Bastante. Mesmo. É como foi falado já hoje, né? A pessoa só vende aquilo que ela compraria. Exatamente. Aquilo que ela acredita. E assim como você, a gente também presta consultorias na área humana, né? E a gente vê muita barreira quanto a isso. Porque quando a gente chega numa empresa e mostra para o dono, principalmente, né, empresas pequenas e médias, que o colaborador tem que ter liberdade lá dentro e que tem que ter uma relação de confiança entre eles, o cara se fecha. E fala, opa, como assim? O meu colaborador vai ter liberdade aqui dentro? Eu vou ter que tratar meu colaborador assim como eu trato meu cliente externo? E a gente acaba enfrentando algumas barreiras em relação a isso. E aí o trabalho às vezes acaba até não andando, né? Você, com esse trabalho de endomarketing, de preparação para aí sim realizar o marketing externo, encontra muitas barreiras nesse sentido também? Cristiano, a gente tem uma cultura brasileira que a gente vê muito na política, né? É aquela história assim, é alguma coisa imediata, o resultado tem que ser agora, porque se for o futuro não vai ter, né? Eu prefiro fazer o asfalto do que fazer a parte de drenagem, etc e tal. E o nosso empresário, ele tem muito esse sentimento do imediatismo para agora, que esse é um processo que não vai acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Como eu te falei, em 3 anos eu comecei a ter resultado. Então é um processo grande. E não é qualquer um que tem fluxo de caixa, quer apostar nisso e quer fazer isso. A gente também tem que entender o fluxo de caixa da empresa, que às vezes nem sempre é a cabeça do empresário, às vezes é o bolso do momento que ele está vivendo, é aquele ovo ou a galinha. Eu entendo, não quer dizer que está certo ou está errado, não quero tirar julgamento por isso, mas é entender isso. Mas existe muita resistência porque não tem um retorno imediato, essas coisas. E isso acaba afetando o caixa da 2, 3, 4 meses à frente, vai afetar, é fato. Mas ele não consegue enxergar isso ainda porque a gente tem essa cultura mais fechada do que eu preciso do resultado para agora, nunca é resultado para amanhã. Então, essa acho que é a maior resistência quando a gente fala do endomarketing ou de criar qualquer uma coisa um pouco mais longo prazo. Eu falo para todos os meus clientes e todo mundo que eu envolvo, não existe bala de prata que vai resolver o teu problema num único tiro. Não vai ser. Então, assim, é um passinho, é um degrauzinho, é uma açãozinha, aos pouquinhos isso vai formando. O que você vai conseguir fazer é uma liquidação, é alguma coisa que vai entrar dinheiro no teu caixa. Fora isso, esquece que tu não vai fazer. Tu não vai construir uma história e não vai construir uma marca do dia para a noite. Não vai. Ô Igor, você comentou que você atendeu desde pequenas empresas até grandes multinacionais. Você sentiu muita diferença entre uma e outra? Ou você encontrou pequenas empresas com mentalidades de grandes e grandes multinacionais com mentalidades pequenas? Encontrei os dois, é muito impressionante, assim, ó. Tem empresas grandes com muito dinheiro que trabalham, que não trabalham nada, são aquelas empresas fechadas, e tem empresa pequena que já está voando e já está com umas ideias diferentes e está investindo, como também tem empresas pequenas que, cara, é tão difícil entrar na cabeça do empresário e mostrar alguma coisa para ele e vice-versa, né? Eu trabalhei para uma empresa, só para vocês terem ideia, ela patrocinava a Fórmula 1, não patrocinava a Fórmula 1, patrocinava o retrovisor da Williams. Era um contrato, cara, milionário para aquele espacinho. E a gente era cobrado muito. Por que vocês estão investindo nisso? Por que você está fazendo isso? Isso não dá retorno nenhum. Para que tu vai fazer isso? Ou seja, uma empresa com muito dinheiro. E só detalhe, né? Porque a gente gastava de patrocínios, não dava 0,01% do faturamento líquido. Não era nem do bruto, era do líquido. Então, assim, não era nada.
e os caras ainda ficavam meio assim, discutindo que não poderiam. Uma empresa com 250 escritórios no mundo. E eu tinha esse problema. Enquanto outras, se puder patrocinar qualquer time da região, uma bolsa de voleibol, o cara tá patrocinando porque acha que a marca dele vai aparecer, é o público dele, o cara tá indo mais para frente. Então, assim, a cabeça de cada um vai seguindo. É impressionante. Não tem muita regra ser grande ou ser pequeno. É aquilo que o Cristiano falou, né? O ser humano é individual, é cada um, e não importa onde ele esteja, é uma visão diferente. E aí a minha visão, é um sueco, o outro é um americano, é um brasileiro, e cada um tem uma ideia diferente. Não é nem questão cultural, cada um tem uma ideia diferente, isso aí não tem como. Ô Igor, ainda nessa linha dessa pergunta que o Roger fez, cara, me veio agora um insight. Alguém já pediu para você para tornar a empresa dele igual à empresa X? Graças a Deus, não. Mesmo não tendo nenhuma relação, não aconteceu? Graças a Deus, não. Porque eu já entro falando, olha, não existe a receita de bolo, tua empresa não vai ser igual a de ninguém. Então acho que já mata a história dos caras. Porque pode acontecer, né? A pessoa fala assim, olha, eu quero a minha empresa igual à empresa tal, né? Porque às vezes a gente olha a Microsoft, a Apple, Disney, né? A Nubank, que agora está em evidência, né? Olha, eu quero ser igual a ela. Mas as pessoas não param para estudar o que ele fez lá atrás, às vezes muito lá atrás, para chegar nesse nível, né? Não, graças a Deus, é que eu falei, eu já entro falando assim, ó, não existe empresa igual de ninguém, não tem receita de bolo, você é você, vamos pensar em você. Me diz o que tu quer, já para cortar essa história, porque se não deixar, todo mundo quer ser uma Microsoft, uma Coca-Cola, é impressionante. É impressionante, mas graças a Deus ninguém apareceu com essa ideia ainda, André. A gente percebe que isso, acho que é o grande erro da maioria é isso, né? Poxa, mas deu certo na outra empresa, eu vou fazer igual aqui. Cara, mas é outro segmento, você tem outra estrutura, outro tipo de colaborador, outro tipo de engajamento, de treinamento. A gente não consegue, né, trabalhar, são outras culturas. Então não dá pra gente usar a estratégia que foi usada ali na minha e achar que vai ter o mesmo resultado. Eu vou crescer do mesmo jeito, né? Você encontra essas diferenças de pensamentos, né, em cada empresa, né? O Roger, eu acho que você participou muito tempo ali, você consegue ter essa visão, foi dos navios de passageiro. É um case que eu trago e falo para todo mundo. Em 97 houve um erro de algum estagiário que esqueceu de escrever numa instrução normativa que navios de bandeira estrangeira não poderiam fazer cabotagem no Brasil, porque foi um erro, é o único país no mundo que consegue fazer a cabotagem com bandeira estrangeira, é o Brasil. E aí começou a se vir navios, e veio navios que com a ideia de mercado americano, com a ideia de mercado inglês, com a ideia do mercado europeu, e não com a ideia do brasileiro. Primeiro ano, que legal! Você ia gente com terno e gravata, vestido longo, que não sei o que lá. E a maioria não queria ir no navio porque tinha essas festas que ele tinha que ir. E foi uma briga muito grande, tanto operacional, como de marketing, como de vendas dentro dessas empresas, que essa noite do comandante tinha que acabar. Não tinha que existir. E foi brigado. E aí a gente conseguiu implementar, né, Roger? Não tiramos isso do mercado brasileiro, e é só no mercado brasileiro que não tem. Se você for lá fora, tem. Mas o navio, quando vem para cá, ele não tem, porque o mercado brasileiro não aceita isso. Então, isso foi especificidade que a gente encontra até em mercado que a gente vai enfrentar, né? Então, assim, entender, é que eu falo sempre, faz sentido para o teu cliente? Faça. Se não faz, não faz. É simples assim, não tem muita dificuldade na história. Exatamente, né? Falando especificamente dos navios, a gente tinha essas diferenças de cultura. O brasileiro quer festa, o brasileiro quer contato, o brasileiro é caloroso, ele queria interação. E quando a gente entrou com aquele processo de vamos nos divertir nessa viagem, sem se preocupar em colocar uma roupa bonita, um sapato, não, você tá de férias no Brasil, no verão, indo pra praia, ninguém vai levar. Quantas vezes a gente não viu as pessoas indo pro navio sem ter roupa, né, para usar em atividades especiais. E quando tinha a noite do comandante, a gente transformava aquilo numa diversão tão fora da caixa, né, tão disruptiva, que tava lá o comandante escocês vestindo o kilt dele, mas a gente transformava aquilo numa grande diversão.
né? Tinha todo o processo, o comandante estava lá, as pessoas vinham, tiravam foto, só que era divertido, né? Era dinâmico. E só para esclarecer... Era dança, né? Era dança. Sim, a dança dos oficiais. Você imagina, né, oficiais de navio dançando a sererê. Cara, pelo amor de Deus, né? Jamais você conseguia imaginar isso. E eles dançavam lá, cada um no seu jeito, no seu estilo, duro, mas era engraçado e o público amava, né? Faz sentido pro teu cliente? Fazia, né? Fazia muito sentido. E só para esclarecer quem tá nos ouvindo, explica o que é cabotagem. Verdade, peço desculpa aí para quem não ouviu. Cabotagem nada mais é que você navegar em águas brasileiras, pegando passageiro, ou se for carga também, né? Pegando carga e descarregando em portos brasileiros. Ou seja, eu vou embarcar em Santos e vou descer no Rio, ou vou embarcar em Santos e descer em Santos. Porque antigamente os navios vinham para o Brasil, ele passava em Salvador, embarcava a gente, e via no Rio, embarcava a gente, e em Santos embarcava a gente, e todo mundo desembarcava em Buenos Aires e fazia o contrário. Então, a partir daquele momento, de 97 em diante, pôde navegar navios de bandeiras estrangeiras aqui. A mesma coisa não tem na aviação, né? Ninguém entra na American Airlines, embarca em Porto Alegre, embarca no Rio para descer em São Paulo. Isso não existe. Ele vai descer lá fora, no exterior. Não vai descer aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil se pode. Que foi uma coisa muito legal, uma coisa novidade. Então, até hoje ainda se adapta até a leis, né, para atender esse mercado. É uma coisa bem diferente. Não tem igual no Brasil, no mundo, né? Bacana, Igor, sensacional o nosso bate-papo, a nossa conversa. Estamos chegando no final com o nosso tempo. Queria que você deixasse aí sua mensagem final, algum recado que você queira passar para quem está nos ouvindo e também passasse os seus contatos. Quem quiser conhecer um pouco mais do Igor, entrar em contato com o Igor, conhecer mais do clube de marketing, como funciona, por favor, dê os seus contatos. Legal. O que eu vou falar mais ou menos nessa área, que eu já repeti aqui várias vezes, eu acho que cada um se levar isso pro teu negócio é uma coisa que traz resultado. Faz sentido pro teu cliente, é uma coisa simples, é uma pergunta simplória, que se você conseguir achar a resposta, eu não tenho dúvida, você vai ter sucesso. Então, todas as ações que você tiver no teu negócio, se você parar e pensar assim, isso faz sentido pro meu cliente? Se a sua resposta for sim, vai embora que vai ter sucesso. Senão, não precisa nem desenvolver o aplicativo que você está pensando em fazer, porque não vai dar resultado. Eu acho que é mais ou menos por aí. E focar nessa experiência do cliente, entregar o que ele quer, não o que você quer. Entregar o que o cliente quer, não o que você quer. Eu acho que é por aí que você vai conseguir ter sucesso. Quem quiser se conectar, deixo aqui meu Instagram e tanto meu LinkedIn, é Igor M. Borges, @IgorMBorges. Vai me achar no Facebook, vai me achar no Instagram, no LinkedIn, fica bem fácil. E Igor, sem um H, I-G-O-R, que é mais fácil, que muita gente confunde. Então é isso aí. Quero agradecer, Roger, a você, ao André, ao Cristiano, da oportunidade de estar aqui trazendo mais confusão para a cabeça das pessoas. Eu costumo falar, eu não venho aqui para trazer ideias, mas para trazer confusão. Eu gosto de trazer coisas diferentes para pessoas pensarem diferente. Então, espero que eu tenha causado aí nos nossos ouvintes isso aí, que eles possam pensar diferente, ter uma visão diferente de algumas coisas e que eles possam evoluir. Muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando com vocês e quando precisar, estou aqui para a gente conversar mais. Grande, Igor. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço ao meu amigo Igor Borges pela sua participação no nosso podcast e para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!